Olá, vem comigo separar a verdade da vaidade. Temas polêmicos de hoje e do passado, que pode ser provado que apenas desejam que seja verdadeiro. Obrigado pelo sucesso do primeiro vídeo. Agradeço de coração a todos que assistiram, deixaram o seu like e compartilharam. Tivemos um número fantástico, tanto de likes como de inscritos. Verdades e vaidades. Desde muito cedo nos perguntamos sobre nossas origens. De onde viemos? Somos realmente seres criados por uma entidade superior? Ou somos a evolução de um animal que conseguiu prevalecer diante de tantos outros que lutam para sobreviver no planeta Terra? Como nosso objetivo é sempre buscar a verdade, vamos mostrar o ponto de vista dos grupos que garantem saber qual é a resposta sobre nossa origem. Os evolucionistas acreditam que o Homo sapiens evoluiu entre os primatas e se destacou quando aprendeu a andar eré. A partir daí, passou a utilizar os membros superiores para realizar atividades mais complexas, fazendo com que seu cérebro evoluísse mais rápido do que os dos demais primatas. Já os criacionistas acreditam que somos fruto de uma intervenção sobrenatural, feita por um ser superior que criou o homem de acordo com a sua imagem e semelhança. Neste vídeo, nesta primeira parte, vamos mostrar a visão científica dos evolucionistas, destacando o trabalho do historiador, filósofo e escritor Yuval Noah Harari, que escreveu os livros Sapiens, Homo Deus, entre outros. Vale dizer que seus livros venderam mais de 45 milhões de cópias e foram traduzidos em 65 idiomas. Em seu livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, Yuval faz uma narrativa de cunho científico, onde ele descreve a evolução da humanidade desde 2 milhões de anos atrás, nas planícies da África, até os dias atuais. O livro resume de maneira brilhante, leve e até divertida como, depois de vencer inúmeros obstáculos, a nossa espécie se estabeleceu como a mais dominante no planeta. Passamos de um ser insignificante, presa fácil de vários predadores selvagens, até nos tornarmos um ser inteligente e autoconsciente. Genial ao ponto de construir tecnologias incríveis que podem ajudá-lo na exploração de outros planetas, mas também indigno ao ponto de usar essa genialidade para acabar com seus semelhantes, usando armas de destruição tão eficazes que podem destruir não somente a sua espécie, mas várias outras, em minutos. Mas antes de entrarmos na obra de Yuval, vamos falar sobre fatos que precisam ser esclarecidos. Nós não somos descendentes dos macacos. Nossos ancestrais se separaram de seus parentes parecidos com os chimpanzés há cerca de 6 milhões de anos. No início, tinham até uma aparência similar, mas por dentro, suas células estavam em plena mudança. Os genes ASPM e ARHGAP11B entraram em mutação, assim como um segmento do genoma humano chamado HAR1. Ainda não está claro para os cientistas o que provocou essas modificações, mas esses genes estão associados ao crescimento do córtex cerebral. O que se sabe é que buscávamos viver em grupo e começávamos a nos comunicar à medida em que nos tornávamos mais inteligentes. Isto criou um abismo entre nós e o nosso primo mais próximo, o chimpanzé, que compartilha 99,6% do nosso DNA, embora apenas 30% das proteínas humanas sejam idênticas às deles. O escritor Yuval descreve que nós, humanos, passamos por 3 grandes revoluções para nos tornarmos o que somos hoje. Segundo ele, há 70 mil anos, mais ou menos,
os humanos começaram a mostrar os primeiros sinais de organização social, com os primeiros traços de cultura. Viviam em comunidades pequenas, eram nômades e buscavam sobreviver dos alimentos que havia onde estavam. É importante dizer que, nessa época, o tempo que empregavam na busca de alimentos era grande em relação às horas de luz que tinham disponíveis ao longo do dia. Eles se mudavam assim que percebiam que não havia mais alimento suficiente para todos. O fato de possuírem uma postura mais ereta do que a de outros primatas permitiu que utilizassem seus membros superiores em tarefas mais complexas, como a construção de ferramentas de caça. Isso os colocou em vantagem em relação à caça de outros animais. Agora eles podiam enfrentá-los com alguma chance de conseguirem mais proteínas em sua dieta. Isso tudo contribuiu ainda mais para uma evolução do cérebro, tornando esses maiores e mais complexos. Os mais inteligentes e bem-sucedidos iam passando essas características para as próximas gerações. O tamanho do cérebro aumentou de maneira exponencial. Essa foi a revolução cognitiva que nos permitiu formar uma sociedade, até então, diferente de tudo que existia no planeta. É desta época que podemos identificar os primeiros traços culturais em alguns grupos. Ainda segundo Yuval, a segunda evolução que ajudou a sermos o que somos hoje foi a Revolução Agrícola, que ocorreu há 12 mil anos. Essa mudança radical do modo de vida nômade para um estilo fixo de moradia, com a obrigação de produzir e armazenar alimentos, além de se organizar para proteger tudo, foi tão impactante quanto a revolução anterior. Não é exagerado dizer que essa mudança foi responsável, entre outras coisas, pelo aumento das comunidades. Também foi responsável pela necessidade de organização das tarefas e daqueles que eram responsáveis por elas. Os humanos daquele período começavam a entender a necessidade de se organizar. Mas o enorme tempo utilizado na busca de alimentos agora podia ser empregado em outras atividades. A partir daí, as comunidades passaram a crescer e não demorou a surgirem as primeiras civilizações. E nestas, os traços culturais se acentuaram profundamente. A terceira revolução citada por Yuval, a Revolução Científica, começou há mais ou menos 500 anos e ainda está acontecendo. Ela só foi possível porque nossos cérebros se tornaram maiores e mais complexos e aprendemos com o meio ao nosso redor. Acumulamos alimentos e aprendemos a mecanizar e até automatizar as tarefas. O descobrimento científico é fruto da civilização, pois ele só pode ser gerado a partir do momento em que um grupo de indivíduos se organiza de maneira social. Naquele momento da história, os seres humanos já entendiam a importância de plantar e colher de acordo com as estações do ano. A observação criteriosa fez entenderem quando deveriam realizar cada etapa. Esta necessidade de observar os movimentos das estações, da lua, os períodos de cheia e de secas, foi chave para incutir em nós o desejo pelo saber. O saber nos trouxe até onde estamos hoje. Yuval nos lembra que antes do século XX, somente ricos, aristocratas, faziam pesquisas ou encontravam alguém para fazê-las, pois eles dispunham de recursos e tempo livre. Atualmente, a ciência se tornou uma profissão em que qualquer pessoa, independente da classe social, pode realizá-la. As grandes invenções tecnológicas dos dias atuais surgiram ao final deste período de revolução científica. Há quem diga que nas guerras o progresso tecnológico avança mais rápido, mas todos sabemos que grandes inovações também surgem em momentos de paz, nas garagens de jovens interessados e curiosos em descobrir como fazer as coisas de forma diferente. Isto mostra como a revolução científica ainda está acontecendo. A obra Sapiens, de Yuval, é brilhante não só pelo conteúdo científico, mas pela sua grande habilidade de contar uma história clara, objetiva e fascinante, tendo como pano de fundo um dos mistérios mais complexos da história. Mas como aqui sempre buscamos todos os lados da verdade,
vale dizer que, por melhores que sejam as teorias dos evolucionistas, ainda não encontramos o elo perdido. Não achamos aquele ancestral que nos conecta desde os primatas até os humanos modernos. Ainda estamos engatinhando no conhecimento do genoma humano e nos estudos das estruturas funcionais do nosso DNA. Esse estudo irá abrir possibilidades incríveis de conhecimento. Em outros vídeos do canal no futuro, iremos tratar do tema do projeto CRISPR, que é uma técnica revolucionária de edição genética. Com o conhecimento do genoma humano aumentando a cada dia e a utilização de computadores quânticos para mapear melhor o nosso DNA, teremos a confirmação se ele evoluiu naturalmente de um ancestral comum aos primatas ou se teve alguma intervenção ao longo de sua evolução. Assim, poderemos não só entender melhor esta questão, como ter certeza se nossa evolução foi natural ou alterada. E se com esses supercomputadores que nos ajudem a mapear nossos genes, descobrirmos que houve uma alteração em algum momento no passado da nossa estrutura genética? Como reagiríamos a isso? O que significaria? Seria essa então a assinatura de Deus em nosso DNA? Ou a confirmação de que extraterrestres alteraram nosso DNA? Esse seria o sonho dos teóricos conspiracionistas da teoria do astronauta antigo. De qualquer maneira, não precisaremos de nenhum fóssil que possa preencher as lacunas da origem do Homo sapiens. Poderemos encontrar as marcas da evolução em nosso próprio DNA. E talvez, quem sabe, quando isto ocorrer, vamos ter certeza de qual foi o exato momento em que deixamos de saltar entre os galhos de uma árvore para andar pela savana africana. Ou se, de fato, alguém nos pegou pelas mãos e nos levou para morar em um jardim cheio de maravilhas, chamado Éden. O certo nesse mistério, que é o mais antigo de todos, é que tudo o que sabemos e o que saberemos será sempre tocado pelas convenções sociais, presentes no momento das descobertas, como já dizia Yuval em seu livro. Segundo ele, a espécie humana sempre foi extremamente imaginativa, criando elementos que só existem na nossa percepção, mas que são totalmente validados e seguidos por nós. Conceitos como dinheiro, crédito, democracia e religião são alguns exemplos e parece que, assim como outros, irão durar muito tempo. Mas a missão do nosso canal é mostrar todas as faces da verdade, que pode estar escondida entre a névoa da fé e a aspereza fragmentada, sólida e dura dos fatos científicos. Mas e você, o que acha? Deixe sua opinião nos comentários. Por favor, se você gostou do vídeo, aperte o like e não se esqueça de clicar no sininho e de compartilhar o vídeo com seus amigos. Isso nos ajuda a propagar conteúdo inteligente na internet. E acompanhe os próximos vídeos. Este vídeo não tem o interesse de ferir suscetibilidades religiosas. Afirmamos o nosso respeito por qualquer crença ou religião. Acreditamos no direito de todos acreditarem e seguirem aquilo que desejarem.